Imagine a seguinte cena: você sentada no jardim, no quintal da sua casa e vendo as folhas caírem, com aquela brisa friazinha do final da tarde batendo no seu rosto. Você pode estar bebendo um chá, lendo um livro, reavaliando a sua vida. Você percebe que a intensidade do sol já não é mais a mesma, já começa a ficar aquele dia mais azulado e que nesse momento é preciso desacelerar. Você sente isso, que você deve fazer as coisas com mais calma, mesmo que exista uma ânsia interior pedindo para você entrar em ação. E você sente que deve ter mais calma. É outono aqui no hemisfério sul. O ano começou faz poucos dias, de acordo com a astrologia, com a entrada do Sol no signo de Áries. Então é justamente dessas relações que eu vou falar nesse vídeo. As relações entre o tarô e a estação do outono, que trabalha justamente esse movimento de interiorização, esse movimento para dentro, um recolhimento, que é o que acontece no outono, né, em toda a natureza, um recolhimento da natureza. As folhas caem, os dias vão ficando mais curtinhos, porque em breve chega o inverno, que é o momento de ficar mais quietinha, a terra, né, se refazer dentro de si. E nós fazemos esse movimento junto, né, junto com a natureza. Nós estamos integrados a esse movimento e o tarô fala disso também. Aqui é Fabiana Bonori. Nesse canal eu trago conteúdos relacionados ao tarô. Na segunda-feira sempre tem uma leitura semanal aqui para você escolher, né, a energia da semana. E também nas quartas-feiras eu trago um vídeo falando de assuntos relacionados aos arcanos, como esse que eu estou fazendo hoje, que são as relações entre o tarô e a estação do outono, tá? Então eu vou trazer aqui algumas relações para você. Se você quiser fazer uma consulta comigo, você pode me procurar, tem todos os meus canais de contato aqui na descrição do vídeo. Tem também na abertura do canal, tem ali todos os links, né, das minhas redes sociais. Lá você pode também me acompanhar, né, acompanhar mais de perto o meu conteúdo, o meu trabalho. Você será muito bem-vinda e eu vou ficar muito feliz em te receber e te atender, poder te auxiliar com as minhas cartas. Bem, para fazer uma leitura, uma interpretação de tarô, a gente usa diversas referências, tá? E algumas delas vêm da observação da natureza, dos fenômenos naturais. Então, por exemplo, a astrologia, né, nós sabemos que refere às energias dos movimentos dos astros que nós sentimos ou refletimos, né, ou ainda que nos reflete no universo. E as estações do ano, que conforme o movimento de translação, aquele que a gente aprende lá na escola, eles acontecem. Então temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. E essas relações, elas fazem parte da nossa vida. E aí, dentro de uma leitura de tarô, a gente traz essas referências. Então, por exemplo, o outono, né, ele traz uma ideia de uma energia de recolhimento, né, de preparação para o inverno, como se fosse assim uma lua minguante, né? A claridade dos dias ela vai ficando cada vez menor, né, em relação à noite, né? Os dias vão ficando mais curtos. E o que isso interfere dentro de nós? A gente fica mais introspectiva, nos chama a introspecção. E nesse movimento nós temos uma ideia do quê? Das folhas caindo, da paisagem ficando assim mais azulada, mais amarronzadinha no final da tarde, né? Não tem já mais aquelas cores vibrantes na natureza. Elas começam a ficar cada vez mais opaquinhas. Não tem aquelas cores igual da primavera, do verão, que tudo fica bem brilhante. Então é um movimento contrário, né? De aquele brilho vai caindo, vai ficando mais opaco, né? A luz incidindo na natureza vai dando essa sensação de envelhecido, né? Um filtro, como se fosse um filtro envelhecido do Instagram. E nesse movimento nós somos chamadas a um recolhimento interno, a uma pausa, a desacelerar. E isso faz parte da ciclicidade da Terra e faz parte da nossa ciclicidade também, né? É a natureza dando limite a si mesma através dos ciclos. O verão é muito bom, né? Ter muita energia é muito bom, ter brilho é muito bom, mas não dá para ser assim o tempo todo. A gente necessita desse movimento de recolher e expandir. Recolher e expandir, né? Como eu já disse, nós somos seres cíclicos, principalmente as mulheres, nós somos muito cíclicas, né? Nós fazemos todos os dias um movimento de recolhimento e de expansão. À noite nós nos recolhemos, nos deitamos, repousamos e de manhã nós acordamos e vamos viver a vida. Esse é o movimento, né? Dia e noite. Recolhimento
e expansão. Um outro movimento aí mais intenso, né, no feminino, nas mulheres, é o movimento do ciclo da lua, que também faz isso durante o mês, né? Tem a lua minguante, a nova, a gente recolhe, aí tem a crescente, a cheia, né, com brilho total, e nós também refletimos esse movimento no nosso comportamento, no nosso humor, através dos nossos hormônios, da nossa ligação com a nossa intuição e com a natureza. E no caso do outono, também é o período de um ano que a Terra faz esse movimento, né? Outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão. Um ciclo de recolhimento e expansão, que é um período um pouco mais longo, né? Os dias, os meses, os anos, todos eles marcam, todos os períodos de tempo marcam ciclos de recolhimento e expansão. Então, no caso do outono, a gente está falando agora do período de recolhimento, que é um movimento para dentro. Então, no tarô, tem algumas cartas aqui que eu vou mostrar que podem trazer essa sensação, essa percepção de que é necessário fazer um recolhimento, que é necessário olhar para dentro, que é necessário cortar coisas que estão em excesso na nossa vida. Uma carta de exemplo que a gente pode ver que movimentos de outono é os enamorados. E por quê, né? Essa carta, ela fala das comunicações, tanto interiores como exteriores, de se relacionar com o outro e também dentro de si se perceber, entender o que realmente de fato está acontecendo, parar para ouvir a si mesma, ouvir o outro. E em diversos momentos, quando nós temos que fazer escolhas, principalmente aquelas escolhas mais decisivas, né, aquelas escolhas importantes da vida, é necessário fazer esse movimento de recolhimento, de olhar para dentro, né, muitas vezes de ir com mais calma. Então essa é uma carta que pode trazer esse sentido, essa mesma energia que existe no outono. Uma outra carta que pode trazer também essa percepção, né, no sentido dessa energia outonal, é o eremita. Porque o eremita, ele é um convite à solidão autoimposta, né? Aquele momento que você fala, cara, hoje eu vou ficar quietinha na minha casa, só comigo mesma, né? Ou sabe aquele dia que você acorda e fala, não, hoje eu vou ficar na cama. Nem sempre é depressão ou tristeza ou um problema. É querer ficar na cama. Às vezes a gente está só precisando de um momento para estar com a gente mesmo, para olhar para dentro. Então é um movimento de introspecção, é um movimento de recolhimento, para que nesse recolhimento a gente possa ver coisas que ainda às vezes a gente não está conseguindo ver pelo ruído externo, né? Pelo barulho, pela poluição visual, pela poluição de tantas informações que a gente tem ao nosso redor. Então é muito necessário para que a gente possa, dentro do ciclo, no momento que chegar a primavera, ou momento de expansão, a gente ter segurança para expandir, caminhar para frente, ter esse momento de recolhimento e olhar para dentro. Outra carta aqui que a gente pode fazer também uma associação com o outono é a Lua. A Lua, ela representa, uma das representações dela, é uma transição entre a luz, a sombra e a luz, que é justamente esse movimento. Expansão, recolhimento e expansão, né? Existe uma transição entre a sombra e a luz. É um eclipse, essa carta representa um eclipse. O que é um eclipse? Tá lá o sol bem bonitão, de repente vem a lua e entra na frente. E depois volta o sol. Mas esse movimento, então, ele retrai a luz, né? Ou seja, fica uma sombra e depois volta para a luz. Então ela representa justamente esse movimento, que é relacionado também com o outono. Recolhimento, olhar para dentro, fechar os olhos, para depois poder abrir e enxergar com mais clareza. Então é um outro arcano também que pode estar relacionado com o período do outono. Tem outros arcanos maiores, mas esses eu trouxe para exemplificar, para você entender bem qual que é essas relações. Porque às vezes na jogada de tarô é isso que vai acontecer. Vão aparecer cartas que vão ter esse tipo de significado na leitura. Sabe? É para você entender como é que a gente usa o mundo simbólico e as referências naturais para a gente fazer uma leitura. E aí nos arcanos menores, como que a gente consegue ver relações de outono? Elas estão relacionadas principalmente com as cartas do naipe de espadas. O naipe de espadas, ele fala das comunicações, das relações que acontecem através do ar, do pensamento, do raciocínio.
E esse movimento, ele mostra, em alguns momentos, a necessidade de fazer cortes, de colocar limites, seja em nós mesmas, né? Naquilo que a gente está, às vezes, com a cabeça tão cheia de coisa, a gente chega um momento que, vamos parar, peraí. O que eu realmente preciso pensar e me concentrar? É um corte, é um movimento outonal, né? No outono as folhas caem, as árvores secam, né? Algumas árvores ficam bem sequinhas, assim, sem folhas, para depois voltar a florescer na primavera. Então é esse movimento de retirar os excessos mentais, também nas comunicações com os outros. Então o naipe de espadas representa muito isso. Então eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, a rainha de espadas. Tem umas nuvens, tá vendo? Tá uma árvorezinha aqui, ó, tá ali balançandinho, né? Ou seja, dá para entender que talvez essa árvore esteja se libertando das suas folhinhas, que essas nuvens é tipo uma chuva que está vindo ali, um movimento da natureza de tipo, vamos limpar o que está acontecendo aí. Então é isso, limpeza da mente. Tirar os ruídos, fazer cortes, tirar coisas, pensamentos desnecessários, ideias que não deram certo, fazer essa limpeza mental. E nas comunicações, definir limites, sabe? Dizer sim para si, muitas vezes não, né? Aprender a dizer não para o outro, entende? E então é muito importante esse movimento e ele está relacionado com o período de outono também dentro dos arcanos de espadas. E então esse período ele nos convida justamente a isso, pensar, elaborar, nos trazer mais para o presente, olhar mais para aquilo que a gente realmente deve focar, né? Aquilo que a gente realmente deve dar atenção e aquilo que a gente não deve dar mais atenção, que a gente deve deixar para trás. Fazer esses cortes que são necessários ao longo da nossa jornada de vida. E a partir disso, desenvolver novas percepções, abrir espaço para ter novas ideias, novos pensamentos, novas relações que sejam melhores para nós, que nos tragam benefícios, desenvolvimento, crescimento, que nos auxiliem a caminhar rumo àquilo que a gente deseja alcançar, a vida ideal, a vida que queremos. E dessa forma nós iniciamos, né, nesse momento de outono, de ano novo astrológico, esse processo de restart da vida, né? Reestruturação, restauração, que tem muita relação com os movimentos da natureza que acontecem nesse período de outono, nessa estação do ano do outono. E graças a esses dons, né, do pensamento, da inteligência, da comunicação, do conhecimento, do estudo de si mesma, do raciocínio, do entendimento, da percepção das coisas, como elas funcionam, principalmente na nossa vida, que a gente consegue fazer esse processo para sempre estar caminhando no caminho de evolução. Então eu quero saber agora o que você achou desse vídeo, se você gostou, se fez sentido para você, coloca aqui embaixo o seu comentário que eu vou amar muito mesmo saber das suas percepções a respeito desse conteúdo que eu trouxe aqui hoje. Também, é claro, não esquece de deixar o seu like e também pode compartilhar com suas amigas que gostam de tarô, que estudam arcanos, podem ser tarólogas ou consulentes, né? Pessoas que gostam realmente de se consultar com o tarô, que assim você faz com que esse conteúdo possa também colaborar na vida de outras pessoas. Que em breve eu vou trazer também as relações com as outras estações do ano, para a gente complementar esse conteúdo, né? Que são 4 estações. E se você quiser entender melhor como que essas relações podem te auxiliar na sua vida, a gente pode agendar uma consulta para você de tarô. Você pode me procurar, tem todos os meus contatos aqui abaixo do vídeo. É só clicar no link que está ali na descrição. Eu te agradeço imensamente por você ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.